Salve, salve Belo Horizonte! A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Cultura e a Lepeti estarão apresentando o Curta-Circuito em outubro. É mostra de filmes que unem música e cinema, além de debates e muito mais. Tudo gratuito. 21ª Mostra Curta-Circuito de 11 a 17 de outubro. www.curtacircuito.com.br. Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Curtam o Curta-Circuito em outubro. Caderno 2. Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, por Fernando Oriente. A trilogia que Roberto Farias dirigiu com Roberto Carlos como protagonista entre 1968 e 1971, enorme sucesso de público, marca um ponto de virada na carreira dos dois Robertos, Farias e Carlos, bem como ilumina de maneira preciosa a realidade concreta do Brasil após o golpe civil, empresarial e militar de 1964. Para o diretor, eram a aceitação e a exploração máxima do cinema comercial de grande orçamento, além de um afastamento dos temas sociais que o tinham interessado em trabalhos anteriores. Para o rei, o momento do auge da Jovem Guarda e o começo da sua transição para a fase romântica marcariam sua carreira desde então. E Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, como o segundo filme da trilogia, também traz algumas características que o separam dos demais filmes da série, ao mesmo tempo em que é, dos três longas, o que melhor sintetiza esse projeto sem paralelos na história do cinema brasileiro. Mas, antes de tudo, é necessária uma contextualização tanto da época em que os filmes foram feitos, bem como das relações sociais, culturais e econômicas concretas que determinavam a realidade do Brasil nesse período, que engendraram e das quais os filmes do Rei, dirigidos por Farias, são um produto. Bem como é importante nos determos sobre a consolidação das carreiras de Roberto Carlos e Roberto Farias. Roberto Farias. Vamos começar por Roberto Farias. Tendo iniciado sua carreira cinematográfica na Atlântida nos anos 1950, como assistente de direção de alguns dos principais diretores do estúdio carioca, como Watson Macedo e J. Bitanco, Farias aprendeu todas as ferramentas do ofício que iria usar em sua carreira como diretor, roteirista, montador, operador de câmera e produtor. Na época, as chanchadas da Atlântida eram grandes sucessos de bilheteria no país, em comédias musicais que misturavam comediantes como Oscarito, Grande Otelo e Zezé Macedo, cantoras egressas do rádio em números musicais que pontuavam esses filmes, assim como uma série de atores especializados em papéis característicos, galãs como Sil Farney e vilões como José Legoi. As músicas que dominavam a chanchada nos anos 1950 eram as canções carnavalescas e o público-alvo desses filmes eram as camadas populares, na maioria adultos e suas famílias. Mas, dentre os milhões de espectadores que abarrotavam os cinemas para assistir aos filmes da Atlântida, também estavam os estratos das classes médias urbanas e das cidades menores do interior do país. Quando Roberto Farias estreia na direção com a chanchada Rico Reator, de 1957, realiza uma comédia típica do modelo consagrado na Atlântida, estrelada pelos comediantes Zé Trindade e Violeta Ferraz, com participação da estrela do rádio Dolores Duran. Seu segundo longa, No Mundo da Lua, de 1958, é outra comédia de costumes, estrelada novamente por Violeta Ferraz, mas já contando no elenco com o irmão do diretor, Reginaldo Faria, que iria se tornar um dos atores mais populares do país durante as décadas seguintes, tanto no cinema quanto na televisão, e ator de quase todos os filmes assinados por seu irmão. No início da década de 1960, aumentam no Brasil as tensões políticas, com uma participação cada vez maior das massas reivindicando reformas de base que possibilitassem melhorias em suas condições de vida, tanto nas cidades quanto no campo. É esse período que marca uma guinada de Roberto Farias em direção aos temas sociais, o que o leva a realizar Cidade Ameaçada, 1960, um thriller urbano rodado em São Paulo,
em que aborda o tema da marginalidade social. Mas após seu primeiro drama social, Roberto Farias volta à comédia de costumes com O Cangado na Bela Cap, 1961, em que satiriza as relações que envolvem a troca da capital do Brasil, que sai do Rio de Janeiro e se transfere para Brasília. Na sequência, o diretor faz seu filme mais emblemático do período, O Assalto ao Trem Pagador, 1962. Um drama policial sobre o famoso roubo do trem da Central Brasil ocorrido em 1960. O longa é um grande sucesso de bilheteria e se concentra em humanizar os assaltantes do trem, expondo as misérias de suas vidas numa favela do Rio e a exclusão social que os leva a realizar os crimes como forma de superar a pobreza de que são vítimas. A construção do longa é ancorada em estruturas estéticas, dramático-narrativas de mise-en-scène características do cinema de gênero americano. Embora Farias introduza elementos sólidos da realidade social do Brasil e imprima na tela um registro realista e potente dos espaços da favela, cenário central da maioria das ações diegéticas do filme. O assalto ao trem pagador foi centro de uma polêmica que envolveu, de um lado, o Centro de Cultura Popular, o CPC, principalmente por meio do seu principal ideólogo, Carlos Estevão Martins, e do outro, os cineastas do cinema novo, tendo Glauber Rocha como figura central da polêmica. Enquanto o CPC defendia o filme como representante de uma arte popular não alienada, que expunha as reais condições de miséria e exploração do povo brasileiro com uma linguagem acessível às grandes massas, os cinemas novistas atacavam o filme por se utilizar de fórmulas estrangeiras e não procurar uma linguagem e uma forma autenticamente brasileiras. Mas mesmo em seus ataques ao filme, Glauber reconhecia o talento de Roberto Farias como diretor, enaltecendo o seu lado de cineasta artesão, que dominava as técnicas cinematográficas, embora não procurasse desenvolver um estilo e uma forma nacionais e se rendesse às fórmulas hollywoodianas. Logo após o assalto, Farias realiza seu filme social mais radical, Selva Trágica, 1963, onde expõe os tormentos, a miséria e a escravidão dos trabalhadores rurais da coleta de mate na região da fronteira entre Mato Grosso e o Paraguai. É esse o filme em que Roberto Farias mais se aproxima da estética do cinema novo. O filme teve boa acolhida por parte da crítica, embora não empolgasse os cinemas novistas. Apesar do reconhecimento crítico de boa acolhida internacional, o filme teve bilheteria fraca. 3 anos depois, e já sob a ditadura que se instalara no país com o golpe de 1964, o diretor abandona o drama social e volta à comédia com o filme Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, 1966, baseado em uma peça teatral de grande sucesso de Glaucio Gil. O filme é uma sátira à vida da pequena burguesia carioca e se torna um novo sucesso de público na carreira do diretor. Durante todos esses anos, Roberto Farias se consolida não só como diretor, mas também como produtor, e a partir de Selva Trágica, passa a ter sua própria produtora, a Produções Cinematográficas R.F. Farias, que irá se tornar uma das maiores e mais poderosas empresas do cinema brasileiro. É essa trajetória de Roberto Farias, sua consolidação como diretor e produtor de destaque e com um poder cada vez maior no mercado cinematográfico brasileiro, que irão conduzi-lo à trilogia com Roberto Carlos. Mas as mudanças socioculturais, políticas e econômicas que se impuseram de maneira rápida e intensa no país são outro fator de gênese da trilogia, que se completa com a força da figura de Roberto Carlos, da Jovem Guarda e da incorporação dos setores jovens das classes médias urbanas no mercado de consumo nacional. O final da década de 1950 e principalmente os anos 1960, tanto antes como após o golpe de 64, são marcados por mudanças sensíveis no campo da cultura de massas brasileiro. O samba, que até então era dominante na música nacional, passa a dividir esse mercado com a ascensão de novos gêneros como a bossa nova e o rock, o iê-iê-iê e o pop. E os grandes símbolos desse rock brasileiro, baseado nos sucessos vindos dos Estados Unidos e da Inglaterra e que passavam a dominar o mundo inteiro, são Roberto Carlos e a Jovem Guarda.
Esse período também é marcado pela crescente popularidade e força que a televisão começa a ter no Brasil, competindo com o rádio como o principal veículo de divulgação da cultura de massas no país. Ao mesmo tempo, as gravadoras brasileiras que se misturavam empresas nacionais com subsidiárias de gigantes do mercado americano também passam a determinar os rumos de consumo cultural. Roberto Carlos, a Jovem Guarda e a ascensão do público juvenil. A partir do final dos anos 1950, o rock, o iê-iê-iê e o pop ocupavam cada vez mais espaço dentro da indústria cultural em escala mundial. Primeiro com Elvis Presley e as bandas de rock americanas, e já nos anos 1960, com os Beatles e os Rolling Stones na Inglaterra. Nesse mesmo período, no Brasil, começam a surgir artistas e bandas que se dedicam a fazer covers desses sucessos internacionais, bem como versões cantadas em português dessas músicas. Rapidamente, os grupos e cantores brasileiros passam a compor suas próprias músicas de rock e iê-iê-iê. As gravadoras, percebendo o potencial de mercado desses artistas, decidem contratá-los e procurar cada vez mais novos nomes com esse perfil para lançarem no mercado. Sem nos estendermos muito nesse processo, podemos afirmar que ele se consolida na primeira metade da década de 1960 e encontra no movimento denominado Jovem Guarda sua principal expressão. O grande nome da Jovem Guarda e sua maior estrela era Roberto Carlos, que desde o início dos anos 1960 já tinha contrato com a gravadora CBS, subsidiária brasileira da gigante norte-americana Columbia Records. Completavam o primeiro time das estrelas da Jovem Guarda, ao lado do rei Roberto Carlos, o tremendão Erasmo Carlos, a ternurinha Vanderleia, o príncipe Rony Von e Jerry Adriani. Esses artistas passavam a vender cada vez mais discos e a lotar seus shows, tendo como público-alvo a juventude dos grandes centros urbanos do país que cresciam vertiginosamente com a aceleração da industrialização no Brasil. Esse segmento jovem de classe média se integra no mercado consumidor com peso, numa época em que o consumismo crescia e era incentivado como política cultural e econômica no Brasil. É bom deixar claro que esse consumismo se restringia às classes médias e às altas da população, deixando de fora a maioria das massas trabalhadoras, excluídas desse processo e vivendo cada vez mais em condições de carestia. A televisão, com sua crescente força no país, passa a integrar os artistas da Jovem Guarda às suas programações, contando com a presença deles em diversos de seus programas. Em 1965, a TV Record, que disputava a liderança da audiência televisiva no Brasil com a Tupi, cria o programa Jovem Guarda e contrata Roberto Carlos como apresentador. O programa, que começou a ir ao ar em setembro do mesmo ano, nas tardes de domingo, era veículo de divulgação do rock e do iê-iê-iê, reunidos em torno das estrelas da Jovem Guarda, tendo o Rei Roberto à frente. Esse processo, que juntava gravadoras, TV e os artistas da Jovem Guarda, passa a ser central na indústria cultural brasileira e, como não podia deixar de ser, decide ocupar também o cinema. É dessa junção de fatores que surge, em 1968, a trilogia Roberto Carlos, protagonizada pelo Rei, dirigida e produzida por Roberto Farias. A trilogia Roberto Carlos e seu sucesso avassalador de bilheteria. Contando com um orçamento milionário, inédito até então no cinema brasileiro, e tendo como inspiração os filmes estrelados pelos Beatles em meados dos anos 60, além das aventuras musicais protagonizadas por Elvis Presley em Hollywood, o primeiro filme da trilogia Roberto Carlos em ritmo de aventura chega às telas em 1968 e atrai mais de 2,5 milhões de espectadores. No filme, em que Roberto Carlos interpreta ele mesmo, praticamente não existe nenhuma definição ou mesmo organização narrativa em torno de uma trama. O longa, caracterizado por um profundo nonsense, é uma soma de cenas de ação e sequências em que os sucessos do rei, como Eu Sou Terrível, Que Tudo Mais Vá Pro Inferno, Namoradinha de um Amigo Meu, Por Isso Corro Demais
e Como é Grande Meu Amor por Você são apresentados como músicas de fundo de cenas de ação, perseguição ou de brigas entre Roberto e os vilões, ou interpretadas diretamente para a câmera por Roberto Carlos, acompanhado de sua banda RC7. Em sequências que recriam shows ao vivo, apresentações de TV ou mesmo passagens em que o rei canta com sua banda nos mais inesperados cenários, como no topo de um edifício em São Paulo. Em Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura, assim como nos outros 2 filmes da trilogia, Farias se utiliza de todos os elementos e características, tanto visuais quanto comportamentais, popularizados pela turma da Jovem Guarda e que passaram a ser adotados pelos jovens dos grandes centros urbanos do Brasil. Desde as roupas extravagantes, coloridas e cheias de adereços, típicas da psicodelia visual da juventude dos anos 1960, passando pelas gírias e pelo jeito de falar consagrados por Roberto Carlos e a turma Iê, 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 com expressões como "ebrasa" ou "morô, bicho", as posturas corporais, os trejeitos e a forma de andar, até os cenários pós-modernos das casas e os ambientes em que as cenas se passam. Muita cor, muita agilidade de câmera, muita pose e um ritmo acelerado e psicodélico conduzem as construções de cena, a caracterização dos personagens e dão o tom nonsense dos fiapos de estrutura narrativa. Tudo embalado pelos sucessos da Jovem Guarda e por uma música incidental igualmente psicodélica. Já da parte de Roberto Farias, o primeiro filme da trilogia, bem como os demais, pode ser encarado como a adesão do diretor e produtor ao cinema comercial, em que suas antigas preocupações sociais e políticas são abandonadas em detrimento de uma obra de pura diversão escapista. Aqui é como se Farias assumisse seu lado de artesão e de realizador competente e potencializasse tudo isso devido ao orçamento bilionário que tinha em suas mãos. Em Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura, temos uma soma de cenas espetaculares em que Farias afirma que é capaz de realizar os planos e sequências que quiser, onde quiser e como quiser, turbinado pelos milhões injetados na produção. O longa apresenta, entre os números musicais e embalados pelo sucesso de RC, sequências espetaculares de perseguição de carros, cenas filmadas dentro de um helicóptero em que o rei sobrevoa as paisagens da Zona Sul carioca, com direito à famosa cena em que Farias filma o helicóptero atravessando por dentro do túnel do Pasmado no Rio. Passagens em que Roberto Carlos pilota um avião acompanhado pela Esquadrilha da Fumaça, até chegar ao cúmulo de registrar um momento em que Roberto entra em um foguete da NASA e vai parar no espaço. Praticamente não existe um único veículo que RC não dirija ou pilote no filme, passando pelos que já enumeramos: carros, helicóptero, avião e foguete espacial, e ainda contando com barcos, lanchas e até um tanque do Exército Brasileiro. Em meio ao caos narrativo sem uma história definida, Farias aproveita Roberto Carlos em Ritmo de Aventura para ridicularizar o chamado cinema autoral brasileiro, que tinha no cinema novo sua definição mais sólida, por meio do personagem do diretor do filme dentro do filme, interpretado por Reginaldo Farias. E ainda atualizar as chanchadas da Atlântida, trocando os números musicais de samba construídos em ritmo lento nos filmes dos anos 1950 por cenas musicais do rock da Jovem Guarda, montadas num ritmo frenético de planos curtos e muitos cortes, algo que já remetia à futura estética de videoclipes. Além disso, a presença de José Legói como vilão é uma brincadeira com esse tipo de personagem que o ator encarnou como nenhum outro nos filmes da Atlântida. Esse primeiro filme da trilogia, bem como os demais, pode ser visto como um reflexo no cinema do período histórico que o Brasil atravessava entre os anos 1968 e 1971. Foi a época do milagre econômico e do AI-5, que engendrou o momento mais sombrio da ditadura, com o recrudescimento por parte do Estado brasileiro da violência, das perseguições, dos assassinatos e das torturas durante o governo do general Médici. Em meio a tudo isso, os filmes da trilogia se mantinham alienados em relação ao que ocorria no país e celebravam o consumismo juvenil,
a música ingênua da Jovem Guarda, os pontos turísticos do cartão postal do Rio de Janeiro, bem como um enaltecimento das Forças Armadas brasileiras, presentes nas sequências da parte final de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. E o alinhamento do país aos Estados Unidos, com cenas filmadas em Nova York e no Cabo Canaveral da NASA, na Flórida. Enquanto isso, a empresa R.F. Farias produzia filmes de nomes de peso do cinema autoral brasileiro, como Asilo Muito Louco, 1970, de Nelson Pereira dos Santos, e Toda Nudez Será Castigada, 1973, de Arnaldo Jabor. E filmes de temática social, como Meu Nome é Lampião, 1969, de Mosael Silveira, e A Rainha Diaba, 1974, de Antônio Carlos da Fontoura. E aqui podemos fazer uma pequena digressão, para em seguida nos debruçarmos sobre Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Logo após concluir a trilogia Roberto Carlos, Farias dirige, em 1973, o documentário O Fabuloso Fittipaldi, em que registra os sucessos e as vitórias de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. Desde então, fica até 1982 sem dirigir nenhum filme. Esse longa, que assina já no começo dos anos 1990, após a lei da anistia e já na fase final da ditadura e início do processo que irá culminar com a redemocratização em 1985, é Pra Frente Brasil, filme que tem como tema as torturas, a violência e a perseguição política do regime de Médici em meio à euforia em torno da Copa do Mundo de 1970, em que a seleção brasileira conquista o tricampeonato mundial. Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. O segundo longa da trilogia traz não só Roberto Carlos. Desta vez, ele é acompanhado por outros dois símbolos da Jovem Guarda, Erasmo Carlos e Vanderleia, todos os três interpretando eles mesmos. Aqui, embora o nonsense não deixe de exercer presença marcante, temos um fiapo de história e desenvolvimento narrativo, que gira em torno de uma estátua fenícia comprada por Vanderleia no Japão e que traz dentro dela um mapa de tesouro milenar. Contando mais uma vez com um orçamento milionário, o filme começa com cenas gravadas no Japão e em Israel, para depois retornar ao Rio de Janeiro e seus cenários de cartão postal. Novamente, temos José Legói como vilão e, para completar a trama rocambolesca, existe a presença de um gênio samurai que protege a estatueta, o mapa e o tesouro fenício e que entra em cena para ajudar o trio Roberto, Erasmo e Vanderleia contra os vilões. No filme, existe uma maior atenção às presenças dos astros da Jovem Guarda como personagens narrativos em suas cenas de brigas e perseguições, bem como em seus esforços para desvendar o segredo do mapa e a localização do tesouro. O ritmo, embora continue ágil, é mais cadenciado do que no primeiro longa da trilogia. Ao mesmo tempo, há um menor número de cenas musicais. Essas sequências musicais ficam restritas à parte inicial do filme no Japão e Israel e retornam na sequência final do longa. Primeiro, temos a cena que apresenta o trio andando pelas ruas e pontos turísticos japoneses e é embalada pelo sucesso As Curvas da Estrada de Santos, na voz de Roberto, que entra como trilha sonora em off. Logo, emendado com uma passagem do rei cantando para uma plateia a canção Não Vou Ficar, composta por Tim Maia, sobre encomenda de Roberto Carlos. Primeiro, temos a cena que apresenta o trio andando pelas ruas e pontos turísticos japoneses e é embalada pelo sucesso As Curvas da Estrada de Santos, na voz de Roberto, que entra como trilha sonora em off. Logo, emendado com uma passagem do rei cantando para uma plateia a canção Não Vou Ficar, composta por Tim Maia, sob encomenda de Roberto Carlos. Após algumas peripécias do trio em terras japonesas, o filme se transfere para Israel, trecho que contém 3 cenas musicais em sequência, todas filmadas nas ruínas romanas de Jerusalém, emendadas uma após a outra. Na primeira, temos Roberto Carlos interpretando a balada Custe o que Custar, que é seguida por Erasmo cantando Vou Ficar Nu para chamar sua atenção. Para fechar esse segmento, surge Vanderleia cantando o sucesso Você Vai Ser Meu Escândalo, canção de autoria da dupla Roberto e Erasmo. Toda a parte central do filme, numa truncada evolução narrativa,
é acompanhada por músicas incidentais e por canções de outros artistas, desde Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, até Tuareg, de Jorge Ben, na voz de Gal Costa. Só na parte final do filme, no desfecho da aventura e no encontro do tesouro por parte do trio de heróis, com os vilões em seu encalço e ajudados pelo gênio samurai, é que os sucessos da Jovem Guarda retornam. Primeiro, como música de fundo na cena em que o trio escala a Pedra da Gávea, é que escutamos na voz de rei 120, 150, 200 km por hora. E depois, na sequência final. Com a trama já resolvida, Roberto, Erasmo e Vanderleia cantam juntos, dentro de um jipe, o hit É Preciso Saber Viver. Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa foi outro sucesso estrondoso de público, finalizado em 1969 e lançado no Brasil em 1970. Levou novamente mais de 2,5 milhões de espectadores ao cinema. Já o outro filme da trilogia, Roberto Carlos a 300 km por hora, de 1971, apresenta mudanças sensíveis em relação aos dois primeiros. Nele, temos Roberto e Erasmo interpretando personagens fictícios e as cenas musicais se tornam escassas, reduzidas a uma ou outra sequência, isoladas em meio à predominância da evolução narrativa. A importância histórica da trilogia Roberto Carlos e a cultura de massa no Brasil, o fim da Jovem Guarda e a guinada na carreira do rei. O que fica da trilogia Roberto Carlos, principalmente os dois primeiros filmes, é o registro de um momento particular da cultura de massas do Brasil. Filmes que marcaram o casamento entre o cinema, a força das grandes gravadoras atrás do rock brasileiro na sua vertente de maior repercussão, a Jovem Guarda, com a presença central de seu maior astro, coadjuvado em 2 filmes por outras 2 estrelas do primeiro escalão da música pop juvenil brasileira, e a TV. Ao mesmo tempo, os filmes são um registro do apogeu do cinema comercial escapista de grande orçamento no país, e cujo orçamento milionário foi possível devido à junção de verbas captadas pela produção da RF Farias, do investimento das gravadoras, principalmente da CBS, e da participação do dinheiro investido pela TV Record. Para tornar as produções ainda mais ricas, temos a grande presença do merchandising de grandes empresas, nacionais e multinacionais, que aparecem com suas marcas em destaque durante todos os filmes. E tudo isso realizado em meio a uma das épocas mais terríveis da história política, social e econômica brasileira. Entender as múltiplas significações e a repercussão dos filmes de Roberto Carlos, realizados por Roberto Farias, é se debruçar sobre as próprias contradições concretas que moviam as relações sociais no Brasil na época. Embora sejam longas bem inferiores ao que de melhor Roberto Farias dirigiu e produziu, seus musicais com o rei são marcos incontornáveis em sua carreira como cineasta e principalmente produtor, e foram uma das fontes do crescimento e da força que seu nome e sua produtora passaram a ter no mercado cinematográfico brasileiro nos anos seguintes. A trilogia também marca o fim de uma época no cenário musical do país. Embora possa ser vista como a cristalização e a síntese de tudo que foi força comercial do rock brasileiro através da Jovem Guarda, bem como a definitiva integração do público jovem ao consumismo nacional, os filmes de Roberto Carlos também refletem o fim da mesma Jovem Guarda que celebra na tela, que passa a perder força nas vendas e redefine as carreiras de suas mais destacadas estrelas. Na mesma época, se presencia o crescimento e a popularidade da Tropicália, liderada por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia, bem como a guinada na carreira do rei, que passa a se transformar em cantor romântico. No cenário político, a ditadura dá seus primeiros sinais de esgotamento, e com a eleição de Ernesto Geisel como sucessor de Médici em março de 1974, o regime brasileiro começa a caminhar lentamente em direção ao processo de redemocratização controlado, que será orquestrado de forma mais intensa a partir da posse de Jimmy Carter como presidente nos Estados Unidos em 1977. Dentro desse período, teremos a Lei da Anistia em 1979, que traz de volta ao país os exilados políticos, ao mesmo tempo em que isenta de crimes os agentes da ditadura,
e, finalmente, o fim formal da ditadura em 1985, com a eleição indireta do primeiro presidente civil do país em 21 anos, Tancredo Neves, e a eleição de uma nova Assembleia Constituinte que irá promulgar a nova Constituição em 1988. No cinema, o período que vai do lançamento do primeiro longa e que se segue após a trilogia Roberto Carlos é marcado pela crescente força da Embra Filmes, que passa a ser a principal produtora dos filmes brasileiros, assim como pela emergência de cinemas de vanguarda, como o cinema marginal e o cinema de invenção de Rogério Sganzerla, Andrea Tonassi, Júlio Brezani, Oswaldo Candeias, José Mojica Marins, Luiz Rosenberg Filho e Carlos Reichenbach, entre outros. Ao mesmo tempo, se popularizam as pornochanchadas, tanto no Rio quanto em São Paulo. No mesmo período, temos um crescimento dos filmes de gênero, como os dramas policiais e as comédias de costumes cariocas, e o fortalecimento do cinema popular na boca do lixo paulistana, como sua mistura de gêneros que vão desde filmes de terror e thrillers policiais até melodramas. Os cineastas egressos do cinema novo passam a construir carreiras individuais e de grande força qualitativa, enveredando por diferentes gêneros e temas. E Glauber, exilado, dirige alguns dos melhores filmes da sua carreira na África, Espanha e Itália, até retornar ao Brasil para a realização do seu último longa, A Idade da Terra, lançado no Festival de Veneza em 1980. Quanto a Roberto Farias, após os filmes Com o Rei e seu documentário sobre Emerson Fittipaldi, passa a se dedicar à sua produtora, que se torna responsável por alguns dos maiores sucessos comerciais da década de 1970, seja em produções diretas ou associadas a Embrafilmes. Farias só retorna à direção de longas nos anos 1980, com o já mencionado Pra Frente Brasil. Depois segue para a televisão, dirigindo séries e telefilmes para a Rede Globo até o final da sua carreira já nos anos 2000. Em meio ao seu trabalho para a TV, Farias ainda dirige o último longa para o cinema, Os Trapalhões no Alto da Compadecida, em 1987. Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, direção Roberto Farias, 1970, 94 minutos. Os astros Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia fazem uma excursão até o Japão. Lá chegando, Vanderleia adquire uma antiga estatueta que põe no encalço dos três uma quadrilha de bandidos, liderado pelos misteriosos Pierre. Para se livrar dela, o trio conta com a ajuda de um samurai. Segunda parte da trilogia musical estrelada por Roberto Carlos, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Fernando Oriente é crítico, professor e pesquisador de cinema. É editor e crítico do site de cinema Tudo Vai Bem e colaborador de diversas revistas. Escreve regularmente para catálogos de mostras e festivais, bem como para livros de cinema. Ministra cursos de cinema em diversas localidades e participa de debates e palestras em mostras e festivais, mestrando em cinema pela Universidade AMB Morumbi.